Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Denise Alves, eu sou produtora de conteúdo no Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E eu sou o Rafael, analista de conteúdo do Porquê. Tá começando mais um Guetonomia. Vamos embora? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre câmbio. Câmbio. Câmbio, que é troca. É isso. Né? No caso de moeda de um país pela moeda do outro. Então é um mercado de moedas internacionais. Isso aí. No Brasil, o câmbio mais famoso é o do real contra dólar, né? Sim. Então, a gente falou de bolsa de valores em outro episódio. O câmbio vai mais ou menos junto com a bolsa, só que no sentido contrário, né? Quando o país tem expectativa boa sobre o país, aí a bolsa cresce e o dólar cai, né? O dólar fica barato. Isso em relação ao Isso Brasil. É o câmbio, Então a gente olha ali no jornal, quanto que foi o dólar hoje? 3,80. Aí no dia seguinte o país rolou um estresse no mercado, ele foi para 4. É isso que a gente está falando, é do preço do dólar. Então 3,80, se o câmbio é 3,80, quer dizer que para cada dólar eu preciso gastar R$ 3,80 para comprar cada dólar. Para comprar um... Se ele vai para 4, aí o dólar fica mais caro. E então, o que tem que despender mais reais para comprar dólar. Sim, mas existem intemperâncias que... O mercado é isso. Por exemplo, quando o mercado está indo bem, tem alguma notícia que, por exemplo, o Brasil, suponho que tem uma notícia aí que a situação fiscal do Brasil vai melhorar no futuro. A situação fiscal está horrível, mas tem alguma expectativa que vai melhorar no futuro. Aí a bolsa cresce. Porque tem mais dinheiro. Mais gente querendo comprar companhias brasileiras porque acha que elas vão dar mais lucro. Sim. Aí a bolsa sobe e o dólar cai. O dólar fica mais barato, porque mais gente quer investir no Brasil. Né? E aí Sim. tem mais dólar, nesse caso, mais dólar e o dólar cai. Não é a bolsa em geral que sobe, é a bolsa do Brasil. A bolsa do Brasil, isso. É a bolsa então do Brasil. Cada país tem uma Cada bolsa. país tem isso. Então o dólar e a bolsa eles vão juntos, mas só que no sentido contrário. O que é o câmbio? O câmbio é o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nossa. Sim. E a principal moeda internacional é o dólar. Então, quando a gente está falando de câmbio, a gente está principalmente falando do preço do dólar em reais. E da quantidade de dólar que está rolando no país Mas também? isso influi o preço. É isso que acaba influindo no preço. Por que esse preço é importante? Porque tudo que é importado, tudo que está conectado no mercado internacional está cotado em dólar. Se o dólar fica mais caro... O iPhone fica mais caro. Não que eu tenha um iPhone e eu tenha dinheiro para comprar. Mas tudo vai junto mesmo, né? Puxa, tudo que é importado, tudo que tem conexão no mercado internacional. Por exemplo, gasolina fica mais cara. Sim. Então, se estoura uma bomba lá do outro lado, pode ser que afete o nosso país também. Afeta, e aí pega na ponta, né? Começa a mexer nos custos na ponta. Dá um exemplo que aconteceu no ano passado. A Turquia teve uma crise muito séria. Na Turquia, no meio do ano. Aí o que acontece? Os investidores que estão botando dinheiro em vários países do mundo começam a ficar... Eu preciso de dinheiro agora e correr para opções mais seguras, né? Então começa a tirar dinheiro não só da Turquia, como da Argentina, do Brasil. E são os países que estão precisando de dinheiro e aí começa a sair dólar. E eles começam a correr, por exemplo, para o título da dívida pública americana, emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos, que é uma rentabilidade baixinha, mas é mais seguro. Mais seguro. Eles começam a correr para ativos mais seguros e começam a tirar dinheiro dos países emergentes. Sim. Então começa a faltar dólar, o preço do dólar, pumba, sobe. E a bolsa desses países cai. Também. Tende aí junto. Então uma coisa que estourou lá no outro lado do mundo, mexe no dólar aqui. Como a gasolina é uma coisa que a gente chama de commodity, né? Sim, que é essencial. Ela é transacionada no mercado internacional, ela é mais ou menos homogênea e tal. Então, como o preço dela em dólar está mais ou menos parado, mas o preço do dólar subiu, a gasolina em real fica mais cara. Caramba. Então, uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo impacta a gente aqui. Sim. E o governo regula isso de alguma maneira? O governo regula. Então, o dólar sobe e desce. Então, se você olhar para o preço do dólar ao longo do tempo, no mesmo dia ele fica super volátil. Sim. Tá? Então, de novo, é como se fosse a bolsa também. Em função de notícias, de como vai o país, se vai precisar de dólar, vai ter mais dólar ou menos dólar, o câmbio vai flutuando. Eu dei o exemplo só quando o dólar dispara, né? Mas você tem o exemplo contrário também, quando ele começa a cair. Então, na década de 2000, a China estava bombando e comprando muito produtos de todo lugar do mundo, inclusive do Brasil. Então comprava muito, comprava soja, comprava carne, um monte de coisa. E aí começou a entrar muito dólar no país, né? Por causa que estava vendendo para a China. E começa a entrar dólar, o preço do dólar foi lá para baixo. Então ele chegou a ficar quase 1,5 uma época lá, quase 1,50. Só para vocês verem como é que ele flutua. Comparado aos dias de hoje, né? Isso, então é o negócio, o lance da escassez, né? Começa a sair dólar, o dólar começa a ficar escasso. Sim. Aí o preço dele sobe. Entra dólar,
Então é bastante dólar aqui, o preço dele cai. O que eu acho mais engraçado, assim, de tudo que a gente vem falando ao longo da série do Guetonomia, é que a economia ela vai girar também em torno dessas expectativas e de como se espera que uma empresa ou que tal país esteja daqui a quantos anos. Verdade, né? É isso mesmo. Então é muito uma questão a longo prazo, né? Não é isso. Então, por exemplo, no caso do Brasil agora, a gente tem uma expectativa que vai fazer reforma da Previdência, a gente vai falar isso em outro vídeo, e isso aí vai melhorar a situação fiscal do Brasil, mas daqui a muito tempo. Sim. Agora, se você tem, por exemplo, uma notícia que a reforma da Previdência pode passar, ou tá mais fácil passar, aí a situação do país já, lá no longo prazo, já melhora. Se acerta, Sim. As pessoas começam a falar, agora tá mais seguro colocar dinheiro no Brasil, a bolsa sobe já hoje, o dólar cai hoje já. Então, tudo em função de expectativa. Mas pode ser que daqui a um mês o governo fale assim, não temos os votos, naufragou tudo. Aí vai no sentido contrário. Então o mercado financeiro é isso, né? Rola muito esses impactos de expectativas e o dólar também tá conectado a isso, né? Mas o governo, então, ele pode regulamentar isso ou, de repente, não dizer que o valor do câmbio tá X para que o governo seja beneficiado nesse o governo sentido? Não, mas ou é ele que injeta dinheiro? Isso, ele influi nesse mercado injetando dinheiro. Então, tem alguns motivos para isso, às vezes faz sentido, às vezes não, mas às vezes o governo quer diminuir a volatilidade do câmbio, né? Porque se o câmbio vai muito para cima, ele fica muito caro, aí começa a ter impacto de inflação, né? Porque as coisas começam a ficar caras. Uhum. Se ele vai muito lá para baixo, pode começar a diminuir a rentabilidade de empresas exportadoras ou de mesmo locais, né? Porque o que acontece? Se o dólar cai muito, os produtos estrangeiros começam a ficar muito baratos. Sim. Então começa a ameaçar também os produtores locais. Então o governo às vezes quer dar uma diminuída nessa volatilidade, né? Até para tornar as coisas um pouco mais previsíveis. E uniformes. Né? Então como é que ele faz? Se o dólar começa, o governo tem as tais das reservas internacionais, que é uma quantidade de títulos em moeda estrangeira que ele tem, no caso, em dólar. Sim. E ele tem bala ali para injetar esse dinheiro no mercado. Então, se o dólar começa a espetar muito para cima, ele começa a ficar muito caro, o Banco Central, no caso que controla essas reservas, pode pegar parte dessas reservas e injetar no mercado. Que aí nivela. Aí ele faz com que a cotação caia. Porque aí não tem mais escassez, tem mais dólar e aí o preço abaixa. Isso. Se, por exemplo, começa a cair muito, ficar muito barato o dólar, ele pode entrar comprando dólar. Então ele aumenta as suas reservas assim. Sim, e aí o governo tem tipo meio que um passe livre para comprar e vender dólar. Não, ele interfere direto no mercado de câmbio comprando ou vendendo dólar, né? Então, por exemplo, quando eu mencionei para vocês na década de 2000, quando o dólar estava lá beirando lá 1,50, o Banco Central entrou comprando. Sim. Então hoje o Brasil tem uma reserva enorme de dólar. E de lá para cá as coisas... Muito em função dessa época que comprou. Estabilizaram um pouco mais e ele não precisou vender. Teve época que precisou vender. E essa reserva é tipo uma carta na manga que os colchão, países têm para poder... Isso. E o Brasil, por exemplo... Para poder manter uma economia saudável. Para poder fazer com que o dólar não flutue tanto. O problema é quando ele começa a espetar muito para cima, o Banco Central começa a vender. Uhum. Aí ele tem que ter bala na agulha, né? Ele tem que ter um colchão grande, porque se os investidores olham para o cara e falam assim, esse cara não tem dinheiro, dá para ver que ele não tem muito dinheiro, se começar uma pressão muito forte, o dinheiro dele vai acabar. Dá uma crise. Se chama ataque especulativo. Aí quando eles vão sentindo que não tem dinheiro, então o dinheiro vai acabar, e o Banco Central não vai conseguir segurar, e o dólar vai de fato disparar. Então eles começam a apostar contra o dólar, contra a moeda local. E aí não tem como segurar. Isso é bom só para quem, de repente, está ali no jogo de compra e venda, né? Mas para a população no geral... Não necessariamente, depende. O Brasil, lá em 1999, tinha um esquema que o Banco Central controlava muito de perto o câmbio. Sim. Tá? E isso era claramente insustentável. Teve que sair, teve uma que a gente chamou de ataque especulativo. Os investidores começavam a comprar dólar apostando contra o real. Sim. E aí uma hora estourou porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais condição. Na verdade, acho que ali foi bom até para sair daquela situação, porque era uma situação insustentável. Sim. Tá? Então, bom ou ruim para a população, acho que eu não sei dizer. Não dá para mensurar. Não dá para mensurar tão diretamente assim. Câmbio é o preço do dólar. E isso está ficando mais claro na nossa cabeça. E se na sua também, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser trocar uma ideia com a gente, deixa um salve aqui nos comentários. E a gente se encontra no próximo Guetonomia. Até mais. Abraço. Tchau. Como uma crise na gringa pode afetar a gente? O que acontece do outro lado influi diretamente no dia a dia da gente, na taxa cambial, que é o preço do dólar em real.